Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês. Desde já, minha gratidão ao pastor André, ao convite a mim direcionado, e me sinto muito honrado poder estar aqui com os amados irmãos, com esta igreja. E eu diria, meus irmãos, em um momento tão pertinente, tão oportuno, falando de um assunto tão relevante que é a família. Mais do que nunca, feliz é o povo, a igreja que se preocupa em tratar, por mais que tenhamos conhecimento, experiência, tratar sobre família. É tão importante isso, meus irmãos, fundamental, porque não é heresia o que eu vou dizer. A família vem antes da igreja. Pode existir família sem igreja, mas igreja não existe sem família. Portanto, é muito importante cuidar da família e saber que tudo começa em casa. E quando nós temos famílias restauradas, abençoadas, a igreja ela vai bem. Os problemas da igreja são por causa de famílias com problemas. Porque a igreja, ela cuida de família. Portanto, falar de família, meus irmãos, é fundamental, essencial e muito necessário. Cada um de nós aqui temos várias experiências com relação a casamento, a tempo de casado. Eu vou fazer, se Deus assim permitir, agora no dia 28 de julho, 40 anos de casado. Eu tenho 3 filhos, 6 netos, e o tema é bem oportuno que os irmãos escolheram: superando os conflitos familiares e aí com observação com Cristo. Não pode e jamais uma família pode se sustentar se o Senhor não for o hóspede invisível do lar, se Ele não for o cabeça, aquele que está realmente reinando nos corações, nos lares. Pode até se manter uma aparência, mas não viver para a glória de Deus. E eu queria, meus irmãos, nesta noite, ser rápido, tratar com os irmãos algumas perdas que acontecem ao longo dos anos, nas famílias. Porque quando a gente vai falar de conflitos, a gente vai logo pensar que conflito vem por causa do pecado. Depois do pecado, a gente vai perceber que os conflitos começaram a adentrar. Se você pegar o capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar o primeiro conflito. E eu acredito que cada um de nós aqui, nenhum passamos isso. Imagine comigo uma família com 4 pessoas, pai, a mãe, 2 filhos. E agora, um tira a vida do outro. Interessante que, se você ler com cuidado, ambos tinham como prática oferecer a Deus alguma coisa, um culto a Deus. E é bem possível que cada um de nós aqui, como pais, educamos nossos filhos, ensinamos. Quantos pais, nós como pastores, ouvimos isso? Quantos pais se lamentam e perguntam: onde foi que eu errei? Meu filho que eu criei, trazendo à casa do Senhor, e hoje não quer saber mais de nada. Quantos pais estão chorando por causa dos filhos que estão fora? Quantos conflitos com eles mesmos, se culpando, se achando que falharam em alguma coisa? Quantos que até se acusam um ao outro? Você certamente conhece casais que têm enfrentado esses problemas. E eu fico imaginando quando Adão e Eva perdem um dos filhos, assassinado. Quando um tira a vida do outro. Como superar essas crises? E falando em crise, quem não as tem? Porque se chegássemos aqui, meus irmãos, e dissesse: olha, nós como casal
nós como família não temos nenhum conflitos, não temos nenhum problemas, é só mil maravilha. Isso não é uma verdade. Servos de Deus, consagrado ao Senhor, que pode até dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas tem conflitos. Tem conflito que precisa ser superado. E aí, meus irmãos, eu queria que você abrisse em Lucas, por favor, capítulo 15. Capítulo 15, versículo de 8 a 10. E eu queria falar de alguns valores perdidos dentro de casa. E esse texto é bem conhecido. Diz a palavra do Senhor: o qual é a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varra a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados irmãos, nessa minha trajetória como pastor e marido que sou de Lúcia de Fátima Souza Lima, que está aqui na minha frente, sou pai de Joabe Souza Lima, meu mais velho, meu segundo Joaquson Souza Lima, e o meu caçula Joelson Souza Lima. Nessa trajetória eu me casei com 18 anos de idade. E nessa trajetória, meus irmãos, eu aprendi ao longo da vida que a vida conjugal, a vida familiar, é uma renúncia a cada dia, é uma luta a cada momento. Porque aqueles que fazem como as telenovelas e se enganam e querem enganar aos outros, que não tem conflitos nenhum. E esta não é uma verdade. Para mim, um dos maiores milagres se chama casamento. São pessoas totalmente diferentes, de gosto diferente, de educação diferente, de família diferente, de opiniões diferentes, de temperamentos diferentes, e vão conviver debaixo do mesmo teto. É ou não é? E se você chegar para mim, por favor, não me chame de incrédulo e dizer, na minha casa não tem problema nenhum, eu nunca tive problema nenhum, eu vou ter dificuldade de acreditar. Porque se existe um que procura de alguma maneira querer destruir a família, atacar, o diabo é um, e o pecado veio macular. Na longa caminhada de casados, nós precisamos aprender, meus irmãos, que alguns conflitos surgem com perdas ao longo dos anos. Porque se fôssemos perguntar aqui quantos anos de casamento você tem, cada um tem uma experiência diferente da outra. E bem possível que ao longo dos anos, você vai ficando tão parecido com o outro, que até um olhar já identifica o que você quer dizer. A mulher já sabe o que você está dizendo, ou vice-versa, apenas com o olhar. Ou não, para os casados aqui. Quando ela olha diferente, você já sabe se ela gostou ou não gostou. Seja uma brincadeira, seja algo sério, porque vão ficando muito parecidos. E aí nós caímos no engodo, no engano, que se somos servos de Deus, se a minha mulher é serva de Deus, eu sou servo de Deus, nós buscamos o Senhor, nós cremos no Senhor, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, logo nós não teremos problema. Não é assim que funciona. Não é assim. E eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos,
que aqui os teólogos vão dizer que essa série de parábola pode ser considerada como os perdidos e achados, aonde Jesus conta 3 parábolas. E a primeira parábola, ele fala de uma perda apenas de 1%. Era um pastor que tinha 100 ovelhas, e quando ele resolve contá-la, ele percebe que está faltando uma. Ele deixa as 99 no deserto, no aprisco, e vai procurar uma. E o que é que eu aprendo com isto? Eu não quero entrar na parábola em si, eu quero fazer uma aplicação para nós como família, para superar os conflitos familiares com Cristo. O que é que ele quer ensinar? Nunca despreze as pequenas perdas, porque elas podem trazer grandes consequências. É 1%, mas aquele pastor deixa as 99 e vai buscar uma. Já ouviu alguma coisa que vai se perdendo ao longo dos anos e você diz, é tão insignificante? Só que isto pode te trazer problemas seríssimos. Valorize as pequenas coisas. Procure rever ou buscar, mesmo que seja apenas 1% de perda. A segunda parábola que Jesus conta, que é a que nós lemos e vamos nos deter, aqui tem uma perda de 10%. É uma mulher que tem 10 dracmas e perde, uma, aí dá a entender que é 10% que ela perde. Mas como cada parábola termina? Buscando, encontrando e se alegrando. Depois Jesus conta a parábola dos 2 filhos. E aí a perda é de 50%. 50%. Perceba, 1%, 10%, 50%. Mas todas terminam havendo alegria. Alegria por ter reencontrado ou restaurado aquilo que se foi. Se você for para o final do capítulo de Lucas, aí tem uma perda, meus irmãos, que elas são irreparáveis, aí é 100%. Que Jesus termina contando do rico e de Lázaro. Ambos morreram. E agora o rico contempla o seio de Abraão e clama. E a perda, meus irmãos, que não dá mais para recuperar. E eu tenho uma grande dificuldade como pastor de ver, meus irmãos, que às vezes nós valorizamos mais a morte do que a vida. E eu vou explicar por que eu digo isso. As melhores grinaldas, as palavras mais bonitas são ditas em cerimônias fúnebres. Mas quando estão do nosso lado, às vezes não se dizemos palavra ou nem mesmo uma flor se oferece. Por que se valorizar mais a morte do que a vida? Há palavras que são ditas no momento de um funeral que não faz mais sentido. Eu te amo. Eu estou sentindo a sua falta. Eu queria lhe abraçar. Não faz mais sentido. Portanto, nós precisamos rever algumas perdas que podem ser recuperadas, que nós não podemos deixar para lá. A dracma, meus irmãos, sei que vocês conhecem muito bem, era uma moeda grega que era usada pelas mulheres e que tinha um valor monetário, dependendo do que era feita, porque há quem diga que ela poderia ser feita de marfim, de bronze, de prata, de ouro, de porcelana. Há quem diga que o valor dela era de um dia de um trabalhador braçal. Mas aquela dracma, ela não só tinha o valor monetário do dinheiro, e isso nos ensina muito. Porque nós vivemos uma época
aonde as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Lares se destrói porque nós estamos invertendo os valores. Coisas valem mais do que pessoas, do que sentimento. Ao longo dos anos, estão se deixando de lado. E perceba que esta mulher, há quem diga que elas recebiam esta moeda no momento do seu casamento, como dote. Há historiadores que dizem que até servia para algumas, se porventura o marido morresse, já que não tinha uma aposentadoria, uma pensão, ia servir para ela poder sustentar algum tempo. Mas havia algo muito maior, que era o valor sentimental. O texto aqui diz, irmão, é muito claro, que ela perde. Agora eu chamo a sua atenção. A ovelha se perdeu aonde? No deserto. O filho saiu de casa para uma terra longínqua, longe. Mas a moeda se perdeu aonde? E aqui eu chamo a atenção de todos. As maiores perdas não estão lá fora, estão dentro de casa. A guerra se vence ou se perde dentro de casa. Há muitos que já estão vencidos dentro de casa. Há muitos que não vivem mais, se suportam, estão dentro de casa. Há muitos que estão vivendo apenas uma aparência dentro de casa. Dentro de casa, eu vou ser quem de fato eu sou. E permita-me dizer que o culto não começa às 7h30 aqui, o culto começa em casa. Os grandes conflitos, meus irmãos, que não são superados, porque Cristo não é de fato o Senhor. Eu posso enganar os irmãos aqui por um bom tempo, mas não o tempo todo. Quem mais me conhece depois de Deus é a mulher com quem eu estou casado. E é lamentável dizer que muitos não têm a autoridade de pregar diante das suas esposas, ou vice-versa. Não tem autoridade, porque não vivem de fato para a glória de Deus. São os Naamãs da vida. Lá fora é um general, dentro de casa não passa de um leproso. Isso muito me chamou a atenção. Onde foi que ela perdeu a dracma? Dentro de casa. As maiores perdas, meus irmãos, não estão lá fora de alguém que até nem queira saber quem eu sou. Mas dentro da minha casa é onde eu sou de fato um vencedor ou um derrotado. Não vale a pena eu ser aplaudido lá fora e dentro de casa não ter nenhum prazer. Escute. O que foi que se perdeu ao longo do tempo na sua casa? Pense. Essa é uma palavra de reflexão. Eu não estou perguntando aqui, seus filhos estão bem? Passaram na universidade? Estão todos muito empregados? Tem todo um aparato? Eu estou perguntando, o que foi que se perdeu ao longo dos anos dentro da sua casa? Com você mesmo. Veja algumas atitudes que esta mulher fez. Não desconsidere as pequenas coisas.
E aqui eu conto essa ilustração onde prego essa mensagem. Havia numa cidade pequena uma árvore frondosa centenária, que vinha muitos turistas para tirar foto daquela árvore, mas depois perceberam que ela estava morrendo. E aí, preocupado, começaram a chamar os melhores especialistas para olhar qual era o problema, e vieram, examinaram e tal, e não tem problema nenhum. Alguém disse: tem que se aprofundar na raiz. Mas a raiz desta árvore é muito profunda. Vai ter que cavar muito, vai dar muito trabalho, pode até danificar. Vamos fazer isto. E descobriram que na raiz principal, cupins estavam matando aquela árvore. Sabe o que destrói um casamento? São coisas grandes não, são pequenas coisas que não são tratadas, que não são recuperadas, que são jogadas para debaixo do tapete, que são, como diz aí um ditado, empurrando com a barriga, não é tratado. Esta parábola, trazendo para nós, vai nos ensinar. Não importa que foi uma dracma, não importa o valor monetário, não importa, porque é apenas um, ainda tem 9, vamos procurar. Primeira coisa, acenda a luz, foi o que ela fez. E é interessante, aqui era mais lógico, não era se abaixar e procurar, não, ela acendeu a lamparina. Isso tem muito a nos ensinar. Se eu posso e devo vencer os conflitos familiares com Cristo, lembremos-nos, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. E se Ele de fato não está reinando na nossa vida, na minha, na sua, na minha, na sua família, na minha, na sua casa, pode ter muitas lâmpadas das melhores, das mais altas tecnologias acesas. Se está faltando Ele como luz do mundo, se está faltando abrir esta palavra. Eu tenho uma preocupação nos seus colegas aqui. Eu não sei se é uma preocupação. Nós temos hoje Bíblia de várias traduções. E há Bíblias, meus irmãos, maravilhosas. Bíblia do homem que ora, da mulher e tal, e essa coisa do Bíblia tem e tal. A pergunta é: ela está apenas aberta na sua estante? Lá? Ou ela está, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho? O versículo 11 desse Salmo 19 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus irmãos, falar de família é algo tão importante, porque eu vendo a frase que vocês colocaram ali, é verdade. Essa frase é muito usada. Não tem fama, não tem dinheiro que compense uma família destruída, um fracasso. Um homem sem família é como uma rosa sem perfume. É como um mar sem água. É como um mendigo que está na praça que não tem perspectiva. Mas pasme o que eu vou dizer. Tem muitos que já perderam a alegria de estar em casa. Conheci e conheço pessoas que dizem que preferem trabalhar até não sei que hora, porque não tem mais prazer de voltar para casa. E eu não sei vocês, meus irmãos, a gente pode viajar para onde for, mas não tem lugar melhor do que a sua casa. Quando Cristo está reinando, quando de fato eu e você temos uma família abençoada, o nosso cafofo, como alguém diz. Ou não é? Você pode ir para onde? Para, sei lá, Suíça, o que mais? Pensa num lugar mais bonito. Mas a sua casa é a sua casa, quem de fato você pode ser. E isso, meus irmãos, tem se perdido ao longo dos anos. E pasme,
Eu não estou falando para quem está lá fora, não. Dentro da igreja. Meu Deus, quantos problemas dentro da igreja do Senhor, meus irmãos. Quantas situações. Glória a Deus, a gente vai começar lá, que vocês têm um curso, né? Como, antes de dizer sim, parece que tem, não tem? Para noivo, namoro. Eu quero fazer isso, porque eu estava pensando um dia na vida, eu como pastor pensando. O pastor pensa muito, eu não sei você, eu fico pensando sozinho. Então, hora que eu estou conversando sozinho, alguém pode estar meio pirado, não, é o meu jeito, fico pensando. Algo interessante, você vai tirar uma carteira de motorista, faz o quê? Curso. Fazer exame disso, daquilo, faz. Qual é o maior problema, pelo menos que eu vejo, eu como pastor? As pessoas querem casar, aí não se prepara nada, pensa que casamento só vai ser abraço e beijo e lua de mel. Precisa de fato entender o índice de divórcio estar dentro da igreja quase o mesmo tanto que está lá fora. Eu fiquei assustado como pastor ouvindo. 70% dos que casam não chega a 5 anos de casado. 70% não chega a 5 anos de casado. Se separa. É alarmante ou não é? E a gente está achando natural. E não é natural. Então, meus irmãos, são valores que estão sendo perdidos. Mas aquela mulher acendeu a lamparina. Segunda coisa, ela varreu. E varrer, meus irmãos, aí tem que mexer com alguma coisa. Não tem? Dói. Sabe qual é o problema? A gente prefere deixar para lá. Não vamos tratar disso, não. Não, chegou o momento de tratar. Levanta o tapete. Vamos tirar a poeira. Vamos bater. Vamos sentar. Vamos conversar. Porque diálogo tem que ter sempre. Vai arrancar, vai tocar na ferida. Mas tem que fazer. Mas pastor, essa mulher não acendeu, né? Porque aquelas casas daquela época não tinham tanta janela, tal, e não havia luz elétrica também. Mas você está entendendo, eu transliterando, trazendo, fazendo uma aplicação para essa família hoje. Varra a casa, tira a sujeira. Tem muita sujeira que precisa ser varrida, meus irmãos. Tem muita sujeira. E aquela mulher varreu. Depois diz que ela procura com diligência, com empenho. E ouvindo a irmã falando aqui, não desista, e é verdade. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu lar. Se você desistir, que você é quem deve investir, quem vai lutar por sua família? Lute você por sua família. Lute. Quando é que o lar, meus irmãos, de fato está doente? Quando ele passa a ser um lugar que você não tem prazer de estar lá. É patológico. Toma uma decisão. Superando as crises familiares com Cristo. 3 coisas eu quero encerrar. Primeiro, quando essa mulher, meus irmãos, procura com diligência até encontrar. Primeira coisa, toma uma decisão para procurar o que você perdeu. No ano de 1999, acho que todos aqui ficaram informados daquele acidente que houve com aquele avião da TAM. 199 pessoas morreram, se eu não estou enganado. E uma carta que foi escrita por um dos, que era marido de uma das aeromoças daquele avião, dizia assim: se eu soubesse, eu não tenho toda ela aqui, irmão. Eu chorei vendo, alguém mandou para mim. Ele dizia assim: se eu soubesse que era a última vez que eu ia lhe ver,
eu tinha ficado mais tempo com você. Se eu soubesse que eu não iria lhe abraçar mais, eu teria lhe beijado mais, dito mais que te amo. Anotou que você, e às vezes a gente sempre faz isso na hora, quando não tem mais jeito? Eu digo sempre aos casais, e aqui eu não estou apresentando-se. Case, seja feliz, mas nunca deixe de namorar. E namorar aqui, meus irmãos, não estou falando de sexo, de abraço, de beijo, estou falando de gostar de estar perto. Quem dos que estão aqui que é casado, que quando namorava ia de todo jeito para casa da namorada? Você se penteava ou não se penteava? Escovava os dentes? Botava o melhor perfume, a melhor roupa ou não era? Depois que casa, relaxa. Vá se cuidar, meu amigo. Então nunca deixe de namorar, vice-versa. São valores que são perdidos e que alguém diz, mas não é besteira, meus irmãos. Segundo lugar, meus irmãos, valorize os pequenos detalhes. Porque apesar de ser uma dracma, essa mulher foi procurar, não importando o valor. Terceiro, não aceite perder como algo natural. Não é natural. Vá à busca. Procure. O que é que se perdeu no seu lar ao longo dos anos? O diálogo. E por final, seja humilde para fazer mudança na sua casa, na sua família, no seu casamento, e supere as crises. Você não consegue só, com Cristo. Deixe Cristo reinar. Eu não sei vocês. Eu sempre digo assim, nunca abra mão da sua vida devocional com Deus. Ore na igreja, ore com todo mundo, ore com a esposa, ore com os filhos. Agora, tenha a sua vida devocional e a sós com Deus. E eu já bati muitas vezes no pé, não vou fazer isso. Eu estou certo, estou com razão. Aí na devocional com Deus, não é você quem manda em você. Irmão, e até hoje, e eu sei que todos que fazem a vontade de Deus só é bem-aventurado, ou não é? Se eu tivesse de me casar, eu me casaria 10 vezes com a mesma mulher. E ela não é perfeita, viu, irmão? Essa baixinha é braba, viu, irmão? 40 anos de casado. Nós juntos já enfrentamos muitas coisas. Com os filhos, mas estamos juntos. Porque eu digo que casamento não é uma colônia de férias, como alguém disse. É um desafio a cada momento. Agora, sempre com a coisa. A melhor coisa é ter alguém com quem você possa compartilhar, ou não é? É. E isso, meus irmãos, é indispensável. Já viajei muitas vezes e viajo, se for necessário, sozinho. Mas quando eu não estou com ela, é quando está faltando alguma peça de roupa. É ruim. É ruim demais. Mas ela não se acha muito não também, tá bom? Eu também gosto. Mas para mim foi uma alegria estar aqui com os irmãos. E essa temática, meus irmãos, superando os conflitos familiares com Cristo. Cuidado com as perdas. Analise. Perdas dentro de casa. Ao longo dos anos, se perdeu. Ficou para trás. Hoje não é mais praticado, não tem mais. Eu costumo dizer aos irmãos lá na Diamantina. Você que não pode ir para um restaurante chique com a esposa. Vai comer uma tapioca, mas sai, né? Tem camarada que só vê a esposa como o quê? Aquela dona de casa que faz o serviço de casa e tal. Saia. Chega um momento e digo, menino, fica aí, vai ser eu e ela. Vamos passear. Vamos jogar a conversa fora. Vamos passear no carro. Se não conversar nada, fica pelo menos olhando um para o outro assim. Que Deus abençoe vocês.